Boa tarde! Hoje eu vou apresentar meu trabalho de biologia sobre o grupo dos artrópodes. Me chamo Aissu Fernandes e irei falar sobre os caranguejos. Os caranguejos, a maioria, são aquáticos e encontram-se em ambientes marinhos, principalmente em manguezais. Porém, podem ser encontrados em outros ambientes, como em terra, outros frequentam os rios e há até os que em determinadas regiões tropicais sobem em coqueiros. Eles se alimentam de detritos, restos de carnes e entre outros alimentos. O caranguejo ele é um invertebrado artrópode dotado de patas articuladas. Ele é da classe dos crustáceos. Em suas características, ele possui um corpo protegido por uma carapaça e 10 patas. Essas duas primeiras, elas são mais desenvolvidas e terminadas em pinças, porque o objetivo delas é para a captura dos alimentos. E as outras patas, elas se apresentam em forma de unhas porque auxiliam na locomoção. O que diferencia o caranguejo, por exemplo, dos siris, porque há muita semelhança entre os dois, é o formato das patas também, porque nos siris é em forma de pá e auxiliam na natação, já que é diferente dos caranguejos, já que nos caranguejos é para locomoção. Em torno da boca, dispõe de um grande número de apêndices para manipulação e mastigação dos alimentos, e na cabeça possui também duas antenas e um par de olhos pedunculados. Pedunculados por causa que eles são unidos a um corpo por um suporte alongado. E o corpo ele é dividido em 3 regiões. Nós temos o cefalotórax, que inclui a cabeça e o tórax, e também o abdômen, com 6 segmentos articulados, são essas patas aqui, e o telso, que constitui por 2 segmentos terminais e íntegra nadadeira caudal. A reprodução dos caranguejos, ela geralmente ocorre de forma sexuada. Então, qual é o processo? As fêmeas, elas liberam uma substância química que atrai os machos, que realizam um processo chamado de corte. Esse processo é basicamente no qual ocorre uma briga para ver quem é o mais forte dos machos. Aí a fêmea reproduz cerca de 300 a 700 mil ovos no período de incubação. Os ovos ecloem e, como recém-nascido, eles se dirigem para a água, realizando o processo que é denominado de andada. O piolho de cobra, ele possui muitas patas e por esse motivo ele é um miriápode. É um animal invertebrado que tem um corpo longo, cilíndrico e segmentado. A cada segmento do seu corpo há 2 pares de patas. Segmentos são essas estruturas que a gente vê no corpo dele e possui um par de antenas e um par de olhos. Os piolhos de cobra costumam viver em lugares bastante úmidos e seu habitat é em árvores mortas, embaixo de folhas, e eles sempre são vistos em jardins e ao redor de plantações. Apesar da semelhança com a espécie de quilópodes, os miriápodes apresentam uma diferença de corpos mais arredondados e não possuem ferrões. O piolho de cobra alimentam-se de matéria orgânica morta, de troncos, de folhas e de alguns animais mortos que ficam unidos com o solo e entram em decomposição. A reprodução desses animais ocorre de forma sexuada, onde os órgãos sexuais eles se encontram em um dos seus segmentos na parte anterior. E existe uma diferença entre os órgãos sexuais masculino do feminino. O órgão sexual masculino se diferencia por possuir uma mudança na pata do 7º segmento e já nas fêmeas é uma brecha no 3º segmento. Os piolhos de cobra femininos guardam os espermatozoides na cópula e fecundam os ovos na hora que depositam. A anatomia da cabeça do piolho de cobra possui boca, possui um par de antenas, que essas antenas são cobertas por pelos, que percebem sensações do exterior, um par de mandíbulas e 1 a 2 pares de maxilares.
A cabeça de um miriápode segue de um tronco uniforme, sem diferença entre tórax e abdômen, e com um par de pernas por segmento. A anatomia interna é composta por cérebro, coração, intestino, glândula excretora, gônada, cadeia nervosa e glândula salivar. Eu sou Israel e fiquei com a classe dos insetos e dentro dessa classe escolhi a formiga. As formigas podem ser apontadas como a classe de animais de maior sucesso ecológico, sendo que elas representam de 15 a 20% de toda a biomassa animal. Maior parte das formigas são onívoras, ou seja, alimentam-se com vegetais, animais ou resto de alimentos humanos. Os insetos possuem o corpo organizado em 3 regiões: cabeça, tórax e abdômen. Mas as formigas possuem uma divisão própria, e os seus corpos são divididos em 3 partes: cabeça, mesossoma e metassoma. A cabeça estão localizados os órgãos sensoriais, que são as antenas, olhos e a mandíbula. Mesossoma. Na mesossoma são encontradas as pernas e asas, quando existem. Em cada perna há uma garra, que ajuda a formiga a escalar, se pendurar em objetos. Possuem 6 patas muito fortes, conseguindo levantar 20 vezes o seu próprio peso de corpo, auxiliando no carregamento de materiais e alimentos. Metassoma. A metassoma é composta pela cintura e a gástra. Nesse último estão as aberturas anais do aparelho reprodutivo e a glândula responsável pela comunicação. Apenas as formigas rainhas e os machos possuem asas, característica especial para o processo de acasalamento no ar. Quando o macho fecunda a rainha, ela deposita seus espermatozoides em um reservatório interno, chamado de espermática. Após a cópula, as asas dela caem. Quando chegam ao chão, eles procuram um local seguro para depositar os ovos e então formam uma nova colônia no formigueiro. Quilópodes são conhecidos popularmente como centopeias ou lacraias, pertencentes às classes dos artrópodes. São os artrópodes terrestres mais antigos conhecidos, predadores vorazes, capazes de caçar invertebrados e vertebrados. Predam suas presas através da inoculação de veneno. São animais achatados que podem variar de 3 a 30 centímetros de comprimento. Dependendo do tamanho da espécie, pode ter entre 15 e 191 pares de perna. A maioria apresenta uma coloração marrom ou amarelada, mas algumas espécies tropicais apresentam uma coloração apossemática como vermelha, preta, laranja e violeta. Vivem até 6 anos e preferem locais úmidos, pois perdem água rapidamente e são encontrados vivendo debaixo de troncos ou rochas, desertos, cavernas e até no litoral. As glândulas de veneno são localizadas no primeiro par de pernas, modificadas e incorporadas na cabeça deste animal, com um par de maxilípedes chamados de faucípolas. A superfície dorsal da cabeça é envolta por uma carapaça, na qual um par de antenas moniliformes, formadas por 14 ou mais segmentos. A base da mandíbula é alongada e encontra-se na região ventrolateral da cabeça. A boca se situa na região ventral, sendo delimitada pelo lábio anteriormente pelo coxosternito do primeiro segmento do tronco ventral posteriormente e pelos pleuritos lateralmente. O lábio é dividido em uma peça mediana e 2 laterais. Debaixo da mandíbula há um par de primeiras maxilas que formam um lábio inferior funcional. Um par de segundas maxilas sobrepõe sobre o primeiro. Cobrindo as apêndices bucais, há um par de fascículas que terminam em garras de peçonha e não são apêndices da cabeça, mas sim do primeiro segmento do tronco e auxiliam na alimentação. As coxas da fascícula e o esternito daquele segmento formam uma placa chamada de costernito. Após o primeiro segmento do tronco, encontram-se 15 ou mais segmentos com apêndices. Além da garra das peçonhas, há outras adaptações para proteção. O último par de pernas da centopeia é o mais longo e é modificado como estrutura de defesa e captura.
A reprodução da centopeia é assexuada e a fêmea põe de 15 a 50 ovos em um buraco no chão. Os filhotes da centopeia já são parecidos com os adultos. Olá, meu nome é Célia Vitória e hoje eu irei explicar um pouco sobre o mundo das aranhas. Assim como os escorpiões, carrapatos e os ácaros, elas pertencem ao grupo dos aracnídeos. Existem cerca de 38 mil espécies e tipos de aranha. As aranhas variam de 5 milímetros a 9 centímetros de comprimento. As maiores são as tarântulas. O corpo da aranha divide-se em duas partes, o cefalotórax e o abdômen. O cefalotórax contém o estômago e o cérebro. As patas são ligadas a essa parte do corpo. O abdômen contém o intestino e o coração, as partes reprodutoras e as que fabricam a seda. Muitas aranhas têm veneno ou peçonha que injetam nas presas. O veneno, na maioria das aranhas, não é nociva às pessoas, mas a picada de algumas aranhas, como a viúva negra e a aranha marrom, pode causar muita dor e às vezes a morte. São conhecidas por se alimentarem de insetos e se reproduzem por fecundação interna e produzem ovos de onde saem indivíduos imaturos, mais semelhantes aos seus progenitores. As aranhas podem ser encontradas em matas, pântanos, desertos, casas e em buracos no solo, ou teias feitas por elas mesmas.